Agora nós vamos falar sobre a teoria do poder constituinte. Você deve estar achando estranha essa imagem, né? O que é isso? Uma pessoa carregando outras duas nas costas. Essa imagem representa claramente a estrutura estatal no final do século XVIII, até o final do século XVIII, na verdade. Nós tínhamos aqui os artesãos, os burgueses, os pequenos trabalhadores, os trabalhadores em geral, na verdade, carregando nas costas a nobreza e o clero. Uma estrutura estatal praticamente dividida em castas, onde os nobres não trabalhavam, o clero também não trabalhava, não produzia, e viviam a partir de dinheiro dos trabalhadores. Dinheiro do que seria o povo, que naquela época eram chamados de súditos, porque os súditos estavam submissos às vontades do rei. Até porque a lei naquela época era a vontade do rei. Não havia uma separação de poderes, não havia constituição. A lei era a expressão da vontade do rei. Era um Estado em que os indivíduos teriam respeito à sua integridade, aos seus direitos de propriedade, se o rei quisesse dar. Agora, se o rei quisesse mandar matar, se o rei quisesse mandar prender, ele mandava prender, mandava matar, fazia o que quisesse, porque não havia nenhum mecanismo de limitação ao poder absoluto do rei. A teoria do poder constituinte, o que tem a ver com isso? Um francês chamado Abad Emmanuel Joseph Sieyès publica um encarte na França chamado O que é o Terceiro Estado? Quem era o Terceiro Estado? O Terceiro Estado eram os artesãos, os burgueses, os trabalhadores e tudo mais. Sieyès, através desse encarte, O que é o Terceiro Estado, tenta conscientizar a população da França do absurdo que é essa estrutura estatal e propõe a eles uma mudança nessa estrutura existente. Esse encarte, ele trazia questionamentos do tipo: o que é o terceiro Estado na ordem política? Nada. O terceiro Estado não participa, não decide nada, apenas está sujeito às ordens que vêm do rei, papapá, papapá. O que o terceiro Estado é na ordem econômica? O terceiro Estado é o braço trabalhador, é quem gera as riquezas, é quem efetivamente trabalha, produz e faz e etc. E o que o terceiro Estado pretende ser na ordem política? Tudo. Se o terceiro Estado é quem gera as riquezas, é quem produz, é quem trabalha, e é a maioria da população, o terceiro Estado é que tem que ser o detentor do poder. Então, uma ideia muito importante que ele defende é de que o titular do poder dentro do Estado é o povo, é a nação. Ele chamava de nação, modernamente chamamos de povo. Então, para ele, o poder constituinte, que é o poder de fazer uma Constituição como norma suprema para estruturar e organizar esse Estado, é um poder cujo titular é o povo. E é claro, o povo, a nação, não tem como exercer esse poder constituinte, essa titularidade, diretamente. Como é que o povo vai fazer? Ele vai escolher representantes que, em nome desse povo, vão elaborar a Constituição do Estado. Então, o poder constituinte, ele vai ser exercido por meio de representantes eleitos numa Assembleia Constituinte. Então, o titular do poder constituinte é o povo, que o exerce por representantes reunidos em uma Assembleia Constituinte. Cuidado com questão de prova. Quem é o exercente do poder constituinte? É o povo? Não. Quem exerce o poder constituinte é uma Assembleia Constituinte. Quem é o titular do poder constituinte? É o povo. Mas e quando um ditador chega ao poder e impõe a Constituição à força? Esse poder é do ditador? Não. Na verdade, o poder é do povo. O titular do poder é o povo. Mas esse ditador está usurpando esse poder constituinte. Então, é um poder constituinte usurpado. Ele está exercendo, sim, o poder constituinte, mas por usurpação, tirando esse poder que é do povo. Então, não é um poder constituinte legítimo, é um poder constituinte ilegítimo. O poder constituinte ele será legítimo quando a titularidade for do povo e o exercício for por representante do povo numa Assembleia Constituinte. E o poder constituinte, na visão de Sieyès, se dividiria em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. O poder constituinte originário abrangendo o poder de fazer uma Constituição, de criar uma primeira Constituição para aquele Estado, ou o poder de fazer uma nova Constituição. E o poder constituinte derivado seria o poder de mudar, de alterar essa Constituição. Essa ideia de Sieyès, é claro,
já sofreu várias adaptações, várias modificações, de acordo com as estruturas atuais. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a teoria do CIES, do poder constituinte, a base dela, e, é claro, vamos trabalhar com as alterações promovidas pela doutrina e principalmente com as adaptações para o nosso sistema constitucional. Então, o que seria o poder constituinte originário? O poder de criar uma nova Constituição. Esse poder é do povo e, atualmente, a nossa Constituição de 1988 foi fruto do poder constituinte originário que se manifestou em 1988. Dia 5 de outubro de 1988 foi promulgada a nossa atual Constituição, fruto do poder constituinte originário ou de primeiro grau. E o poder constituinte originário, o poder constituinte de primeiro grau, é um poder de fato, é um poder que resulta de um fato social. Em geral, a elaboração de uma primeira Constituição ou de uma nova Constituição surge a partir de um movimento revolucionário. O exemplo, no caso da França, de onde vem essa teoria do poder constituinte, do CIES, foi o movimento de Revolução Francesa que impôs limite ao rei Luís XVI, que teve que aceitar uma Constituição elaborada por uma Assembleia Constituinte. No caso do Brasil, nós já estamos na nossa 8ª Constituição, né? E sempre que surge uma nova Constituição, é a manifestação do poder constituinte originário. Feita a Constituição, ela certamente vai precisar de alterações para que ela possa estar acompanhando a evolução da sociedade. Então, a própria Constituição prevê, eu posso ser alterada. Porque se a Constituição dissesse, essa Constituição não pode ser alterada, ela não poderia ser alterada de forma alguma. O único jeito de tirar aquela Constituição seria fazendo uma nova, através da manifestação novamente, de uma Assembleia Constituinte. Isso é muito raro, países que adotem constituições que não podem ser modificadas. A nossa pode sim ser modificada, como já vimos o procedimento é mais difícil do que o de elaboração das demais normas, certo? É um procedimento rígido, por isso a nossa Constituição é chamada Constituição rígida, mas ela pode ser alterada. E ela vai poder ser alterada, e quem vai ter esse poder de alterar a Constituição? É o poder constituinte derivado reformador. O poder constituinte derivado reformador abrange o poder de alteração da nossa Constituição. Só que existe um outro tipo de poder constituinte derivado, que é o poder constituinte derivado decorrente. Que nós já vamos ver já o que compreende, o que faz parte do poder constituinte derivado decorrente. Bom, o poder constituinte derivado ou de segundo grau, ele resulta da Constituição, por isso é um poder de direito, é um poder jurídico. Enquanto o poder constituinte originário, ele não resulta de nenhuma norma anterior, não tem nenhuma lei dizendo, olha, vai ser feita uma nova Constituição. Não, como regra, a nova Constituição, ela surge de um movimento social, revolucionário, surge de algum fato na sociedade. Por isso é um poder de fato, é um poder extrajurídico. Enquanto que o poder constituinte derivado é um poder de direito, é um poder jurídico, porque decorre de uma norma jurídica, decorre da própria norma constitucional. O poder constituinte derivado reformador abrange o poder de emendas propriamente ditas, emendas de revisão e a mutação constitucional. As emendas à Constituição são as tradicionalmente utilizadas, estamos hoje na emenda 64, então sempre que tem uma necessidade de alterar a Constituição é aprovada uma nova emenda. Emenda de revisão, hoje não tem mais como ser feita. Foram feitas 6 emendas de revisão em 1993, porque havia previsão no artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias de que 5 anos após a criação da Constituição de 88, ela passaria por uma revisão. Em sessão unicameral, ou seja, deputados e senadores todos reunidos juntos, então não era em cada casa separadamente, é sessão unicameral e por maioria absoluta, tendo a aprovação de mais da metade do somatório daqueles deputados e senadores que estavam ali juntos. Ou seja, 513 deputados mais 81 senadores, somou. Tendo mais da metade desse total, seria aprovada aquela emenda de revisão e foram aprovadas 6 emendas nesse período. Já se esgotou o poder constituinte revisional, não tem mais como se manifestar. Hoje só há manifestação através das emendas constitucionais propriamente ditas e através do chamado poder constituinte difuso, que é a mutação constitucional. Que é o quê? É a mudança informal da Constituição, sem alteração do seu texto,
por meio de interpretação judicial, em especial do Supremo Tribunal Federal. Então, quando o Supremo Tribunal Federal muda a interpretação sobre certo dispositivo constitucional, aquele dispositivo não muda no que está escrito, mas no que está aplicado, no sentido dele. O Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já mudou a interpretação de certos dispositivos constitucionais. Então, quando ele muda a interpretação, há uma mutação constitucional. Não muda o texto escrito, mas muda a forma como ele é aplicado. Posso citar aqui vários exemplos. O Supremo Tribunal Federal entendia antigamente que o dispositivo previsto na Constituição, lá no artigo 225, que fala que para efeito da união estável é reconhecida a relação entre o homem e a mulher, para efeito da proteção do Estado e reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, o Supremo entendia que era só entre uma pessoa do sexo masculino com a do sexo feminino. Hoje, o Supremo já entende que, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, da igualdade, esse dispositivo que prevê a união estável pode ser aplicado também entre pessoas do mesmo sexo, homem, homem, mulher e mulher. Tanto é que vem reconhecendo benefícios previdenciários a casais homoafetivos, reconhecendo o direito à pensão, divisão de bens, com base justamente nessa mudança de interpretação da Constituição Federal. E no decorrer do estudo da Constituição, eu vou mostrar outras mutações constitucionais para você. Então, mutação, mudança informal por meio de interpretação judicial. Não é um poder formalizado, né? Não há uma formalização disso numa lei, por exemplo, mas por meio da interpretação dos tribunais, em especial do Supremo. E o poder constituinte decorrente, poder constituinte derivado decorrente, é o poder existente nos estados que são federações, o poder que os estados vão ter de fazer cada qual a sua própria Constituição. Então, no Brasil, poder constituinte derivado decorrente. Cada estado do Rio de Janeiro, cada estado do Brasil, como Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e por aí vai. Estados, né, do Nordeste, o Rio Grande do Norte, Ceará, etc, etc, etc. Então nós temos vários estados no Brasil, 26 estados. E cada um desses estados tem a sua própria Constituição. A Constituição estadual. É claro que essa Constituição tem que estar em acordo, tem que estar de acordo, não pode contrariar a Constituição Federal. Mas é um poder que os estados têm de ter a sua própria norma de organização e estruturação. E, inclusive, de modificar essa própria norma. Então, o poder constituinte derivado, decorrente, institucionalizador, cria a Constituição estadual e o poder de reforma modifica essa Constituição do Estado. O Distrito Federal não tem Constituição estadual. Ele tem lei orgânica, mas que está equiparada à Constituição do Estado. Há uma certa divergência na doutrina. Alguns autores incluem o Distrito Federal dentro do poder constituinte derivado decorrente e outros autores não. Para efeito de prova, a princípio, poder constituinte derivado decorrente é o poder dos estados de elaborarem suas próprias constituições. Se falar e do Distrito Federal de fazer a sua lei orgânica, tá ok, pode passar. Mas se não falar, também não está errado, porque muitos autores não consideram o poder constituinte derivado decorrente do Distrito Federal. Agora o ponto mais importante. O poder de se fazer uma Constituição. O poder constituinte originário ou de primeiro grau. Atenção aqui. Ele é um poder inicial, ilimitado, incondicionado e autônomo. Ou seja, o poder constituinte originário é inicial porque inaugura uma nova ordem jurídica. Cria um novo Estado. A partir da nova Constituição, surge um novo Estado do ponto de vista jurídico. Então ele inaugura a ordem jurídica, inaugura o ordenamento jurídico, cria um novo Estado. Por isso ele é inicial. Ele é incondicionado porque, na elaboração de uma nova Constituição, não há procedimentos pré-definidos para isso. Então, qual vai ser o procedimento de discussão, votação, de aprovação dessa nova Constituição? Não há. Eles que estão ali reunidos na Assembleia Constituinte é que vão definir. Não há condições pré-estabelecidas. Ilimitado, não há limites jurídicos à elaboração de uma nova Constituição. Ou seja, uma nova Constituição pode tudo, juridicamente falando. Não há nenhuma lei anterior e maior
maior do que ela que diga, olha, essa Constituição nova não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, uma nova Constituição pode tudo. Ela pode, por exemplo, uma nova Constituição estabelecer pena de morte no Brasil? Sim. A nossa Constituição de 88 poderia ter estabelecido pena de morte em tempo de paz no Brasil? Sim. Ah, pode, porque uma nova Constituição pode tudo. Não há limites jurídicos, não há nenhuma norma jurídica acima do poder constituinte originário, que é quem vai criar o novo Estado. Então não há limite. Poderia uma nova Constituição estabelecer a tortura? Poderia. Alguns autores citam que, embora não haja limites jurídicos à elaboração de uma nova Constituição, haveria limites sociais, filosóficos, religiosos, políticos, no sentido de que o poder constituinte originário não poderia ir totalmente contra as ideologias dominantes naquela sociedade, as ideias principais ao bem-estar, ao bem comum, ao bem-estar social. Então o poder constituinte originário, por ser uma manifestação do povo, exercida através de representantes, deve buscar o bem-estar desse povo. Então alguns autores citam esses tipos de limitações sociais, culturais, filosóficas, religiosas. Essas seriam as principais limitações, mas não são limitações jurídicas. Então, quando a gente diz que ele é ilimitado, quer dizer, não há limitações jurídicas, não há nenhuma lei que limite a elaboração de uma nova Constituição. E ele é autônomo porque não é limitado nem condicionado. Pelo fato de ser ilimitado e incondicionado, é autônomo. Já o poder constituinte derivado ou de segundo grau, ele tem características diferentes. Por quê? Quem permite a existência dele é a Constituição. Ela vai estabelecer as regras para a manifestação dele. Então ele é inicial? Não, ele é secundário, ele é derivado. Ele é incondicionado e ilimitado? Não, porque a Constituição estabelece as condições, os procedimentos para a manifestação dele. E estabelece limite também, tem várias matérias que o poder constituinte derivado tem que respeitar, que não pode contrariar, que está na Constituição. Uma emenda, por exemplo, pode alterar tudo da Constituição? Não, vamos ver que existem as cláusulas pétreas, que são normas que estão na Constituição, que nem por emenda podem ser abolidas. E o poder constituinte derivado decorrente. A Constituição do Estado não pode contrariar vários dispositivos da Constituição Federal. Então, há condições, procedimentos estabelecidos e limites. E, portanto, o poder constituinte derivado de segundo grau está subordinado à Constituição Federal. Ele é secundário, derivado, obviamente, secundário e derivado a ideia mesma, limitado, condicionado e subordinado. E podemos dizer que o poder constituinte é permanente. A titularidade do poder constituinte é permanente. Se o povo quiser fazer uma nova Constituição, basta ir às ruas, fazer um protesto, um movimento revolucionário, que vai conseguir a nova Constituição que deseja. Esse poder não se esgota com a elaboração da Constituição. Esse poder constituinte é permanente. E dos limites ao poder constituinte, nós temos alguns que são mais importantes, que são as limitações ditas materiais ao poder de mudança da Constituição, ao poder de reforma, que são as cláusulas pétreas. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Esses temas não podem sofrer emenda constitucional tendente a abolir, ou seja, não pode uma emenda ser aprovada pelo Congresso se ela tem a intenção de tirar da Constituição, se ela tende a tirar da Constituição a forma federativa do nosso Estado, mudando o nosso Estado para um Estado unitário, enfraquecendo a autonomia dos Estados, municípios e do Distrito Federal. Essa emenda seria inconstitucional. O voto é direto, secreto, universal e periódico. Pode uma emenda ser aprovada tendendo a transformar o voto em voto indireto, voto aberto, restrito, vitalício? Claro que não. Pode uma emenda tentar unir os três poderes numa só pessoa? Enfraquecer o sistema de separação de poderes tendendo a abolir? Não. E pode uma emenda abolir da Constituição ou tender a abolir um direito ou garantia individual? Nem pensar. Agora, claro, pode uma emenda trazer novos direitos e garantias individuais? Sem dúvida alguma. Não pode tender a abolir. Pode uma emenda restringir um direito ou garantia individual? Pode, desde que não tenda a abolir. Uma restrição razoável que preserve o núcleo essencial do direito não vai ser inconstitucional. Por exemplo, a Constituição traz para todos o direito de reunião. Está no artigo 5º, inciso 16.
O direito de reunião, a Constituição diz que tem que ser reunião pacífica, isso para reuniões em locais abertos ao público. A reunião tem que ser pacífica, sem armas, tem que ter prévio aviso e não pode frustrar outra. Esses são os requisitos que a Constituição traz. Considere que uma emenda altere esse dispositivo, dizendo que além da reunião ser pacífica, sem armas, tem que ter prévio aviso e não frustrar outra, não pode ter uso de equipamento sonoro nas reuniões realizadas em áreas urbanas após as 10 horas da noite. Se a Constituição restringe reunião depois das 10 horas da noite, usando equipamento sonoro em áreas urbanas residenciais, ela está trazendo uma restrição para o direito de reunião, mas uma restrição extremamente razoável para preservar outros direitos das pessoas. Essa restrição tende a abolir o direito de reunião? Claro que não. É uma restrição extremamente razoável e que não é inconstitucional. Poderia sim uma emenda estabelecer esse tipo de restrição. Então o que a gente deve entender é que não pode ter emenda tendente a abolir, mas se ela restringe e a restrição é razoável, é proporcional, não é excessiva, tudo bem, está valendo. Bom, teoria do poder constituinte, então fechamos e vimos as cláusulas pétreas, que é um tema extremamente importante para a prova. Cláusulas pétreas, normas que são duras como pedras. Isso aí cai direto em concurso público. Mais adiante, quando formos estudar processo legislativo, vamos detalhar cada uma dessas cláusulas pétreas. Aí sim, vamos ver os detalhes mesmo de cada uma. Por enquanto, só quero que você saiba que tem esses pontos na Constituição que não podem sofrer emenda tendente a abolir.